Que bom podermos declarar que o nosso prazer é estarmos na casa de Deus, neste lugar que o Senhor reservou para manifestar a sua glória, em cada dia da semana, todos os dias, onde quer que a igreja esteja reunida, e aqui também neste lugar. E de modo especial neste dia, chamado na palavra de Deus de o dia do Senhor. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Obrigado, Valdir Júnior. Meus pés estavam bem refrescados, agora com o paletó pelo menos alivia um pouquinho, não é? Atos, capítulo 2, versículo 42. Como o texto é muito grande, eu quero pedir para lermos juntos. Você tem também ele aqui projetado, Atos 2, 42. Vamos ler juntos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Parece que você não está perseverando. Vamos ler de novo com bastante força. Vamos ler juntos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós vamos orar ao Senhor, as crianças esperem um pouquinho. Depois da oração, as professoras vão se levantar, vão vir até a porta, e aí as crianças vêm devagarzinho para que possam receber a palavra de Deus no nível de entendimento delas. Vamos orar, vamos curvar nossa fronte. Pai amado, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor. Que bênção é podermos estar reunidos. Que bênção é podermos estar juntos como igreja, como Assembleia do Senhor, como povo do Senhor, que se reúne para exaltar e glorificar o teu nome. Se reúne reconhecendo que tudo isso é fruto da graça do Senhor. É presente que nós não merecemos. Perdoados os nossos pecados, confessados, colocados diante do Senhor, nós podemos também nos achegar à mesa do Senhor e nos achegaremos conforme a tua vontade e o teu querer. Te bendizemos, ó Deus, por podermos abrir os nossos lábios, pelo Senhor ter nos dado lábios e corações que dia após dia são e precisam ser transformados. Te louvamos, ó Deus, pela possibilidade de pensarmos, raciocinarmos, refletirmos o que os animais irracionais não têm. Nós te louvamos, ó Deus, pela bênção de podermos perseverar, bênção do teu Espírito para as nossas vidas. Ajuda-nos nesta caminhada, ajuda-nos em meio à pandemia, ainda em meio à pandemia. Ajuda-nos diante de possibilidades de soluções para a mesma. Que a nossa fé jamais seja tirada do Senhor. Que o nosso coração continue perseverando, aconteça o que acontecer. Que possamos aprender com a tua palavra a perseverarmos por meio do teu Espírito, Senhor. Só assim a tua igreja poderá ser vitoriosa e mais que vencedora, conforme nos é prometido na tua palavra. Não é por nosso braço, não é por nossa força física, não é sequer, Senhor, pelo nosso intelecto, por capacidades pessoais de nenhum de nós, mas é tão somente pelas promessas do Senhor na sua palavra, pela ação do teu Espírito, pelo sacrifício do teu Filho Jesus, por teu amor, Senhor. Ó Pai, nós te bendizemos e te adoramos por todas essas bênçãos e clamamos que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa tocar naquilo que precisa ser transformado nas nossas vidas, como pessoas, como famílias e como igreja. Abençoa, Senhor, a cada irmão, cada família, que nesse momento, Senhor, esteja virtualmente adorando o teu nome. O Senhor sabe os motivos de cada um. E, ó Deus, que nós possamos dar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que o façamos em profunda perseverança diante do Senhor.
Te oramos assim em nome de Jesus e para a glória dele. Amém, Senhor. As professoras do nosso departamento infantil, as nossas crianças vão sair devagarzinho, organizadamente. Eu convido você a voltar ao texto de Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. É bem certo que nós começamos um ano novo. O número mudou. Eu espero que você tenha percebido isso. Porque a pandemia não foi embora. Mas o ano de 2020, sim. Virou de 2020 para 2021. Se de repente você não percebeu, ajudamos você a pensar e perceber isso. Começamos, sim, um ano novo. Alguns não têm esperança de que coisas novas e coisas boas possam acontecer. Outros querem um bom ano novo, sim, mas com práticas ainda antigas, práticas erradas, repetidas ano após ano, mas querem um ano novo, querem sim um ano novo. Mas há também quem deseja um ano novo e busque para este ano novo a direção de Deus. E eu espero que você esteja neste terceiro grupo. Gente que está sonhando com coisas novas, com coisas boas, mas tudo isto debaixo da direção e da bênção do nosso Deus. Eu recebi, talvez você tenha recebido pelo Zap ou por outro meio, por outra mídia aí, uma figura que apresentava então como que um pregador perguntando: quem quer mudança? Todo mundo levantando a mão. Quem quer mudança? Ah, todo mundo quer a mão. Levanta a mão. Agora, quem quer mudar? Ah, todos estavam com a mão levantada, baixaram a mão. Queremos mudança, mas muitas vezes nós não queremos mudar. Queremos que as mudanças caiam do céu prontas, mas nem sempre nós nos dispomos nas mãos de Deus para a mudança que Deus, ou as mudanças que Deus queira fazer nas nossas vidas. O livro de Atos foi escrito por um médico, Lucas, extremamente detalhista, e é isso que nós encontramos aqui. O mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas é o que escreve aqui o livro de Atos. E isso possivelmente acreditam os mais estudiosos que antes do ano 70, porque Lucas não relata aqui a destruição do templo de Jerusalém. Então, possivelmente, antes do ano 70, e até porque Paulo vai terminar o livro de Atos, se você nunca leu o livro de Atos, ele vai terminar numa prisão domiciliar, e acredita-se que Paulo tenha morrido possivelmente na segunda metade, a partir do ano 64 depois de Cristo, ou seja, antes do ano 70. Acredita-se então que Lucas tenha escrito antes do ano 70. Após Lucas relatar o Pentecostes, a pregação de Pedro, a conversão de quase 3.000 pessoas, este versículo aqui, 42, ele é um versículo crucial. Porque este versículo inicia um pequeno resumo dos versículos 42 a 47, um pequeno resumo sobre como a igreja apostólica vivia o cristianismo naquela época. Seguida de perseguição, depois os relatos, você pode ler a partir então do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, prisões, mortes, e tudo isso como espetáculo ao mundo. Tudo isto como espetáculo ao mundo. Era o pão e circo promovido pelo Império Romano e que os judeus gostavam, porque estavam sendo perseguidos os cristãos, contra os quais os judeus estavam lutando, e dentre eles o apóstolo Paulo, até ser convertido, conforme a palavra de Deus nos apresenta.
diante de perseguições, de prisões, de mortes que são relatadas aqui no livro de Atos dos Apóstolos, como é que esta igreja sobreviveu? Eu não sei se você já parou para fazer essa pergunta. Como é que uma igreja passa por tamanha perseguição? E para você não achar que foram algumas décadas, não, foram séculos. Foram pelo menos 2 séculos e meio de perseguição. Até o Império Romano, sendo dirigido por Constantino, dá uma trégua de perseguição e Constantino se declarando convertido ao cristianismo, então começa a promover e valorizar o cristianismo. Como foi que essa igreja conseguiu sobreviver em meio a tantos problemas e perseguições? Talvez olhamos para a pandemia, para o momento que nós estamos vivendo. E é muito bom rever tantos irmãos, ainda que não possamos e não devamos nos abraçar, relaxarmos e se cuide, porque a gente fica dizendo assim, a vacina já está aí. Sim, mas quando? Quando é que nós vamos estar de fato vacinados, imunizados? Quando? Então, precisamos ter alguns cuidados, sem dúvida alguma. Mas como é bom podermos estar no templo de volta, como é bom podermos cear, como é bom podermos adorar, como é bom podermos ouvir a palavra de forma comunitária. Como é bom trazermos os nossos filhos para ouvirem também a palavra de Deus, para que eles não pensem, estamos livres daquilo que era chamado igreja. O que é que era igreja para eles antes da pandemia? E o que será a igreja pós-pandemia? Mas nós temos que aprender com essa igreja que não viveu uma pandemia de vírus, mas viveu uma pandemia de perseguição. Onde quer que tivesse cristãos no Império Romano, eles eram duramente perseguidos. Alguns mortos, outros presos, esfoliados, tirados as suas posses, os seus bens, tudo. Como essa igreja conseguiu sobreviver? Mas ela fez mais do que sobreviver, ela viveu para a glória de Deus. Ela viveu intensamente o Evangelho. E a palavra, então, Lucas vai escolher uma palavra muito especial. Ele vai, então, começar esse relato, eu não vou pregar no texto todo, mas eu quero me deter neste versículo. Tão simples e tão profundo. E perseveravam. Perseveravam. O termo usado para perseverar, ele significa persistir, ser fiel, ocupar-se com, devotar-se a, estar ativamente engajado no que ele vai dizer aqui a seguir. Manter-se firme naquilo que ele vai apresentar. Continuar a fazer algo que eles já estavam fazendo. Gastar tempo com. Então veja como perseverar, os sentidos dessa palavra, como é profundo. Perseverar é muito mais do que firmeza. Envolve você gastar tempo, envolve você priorizar, envolve você gastar a sua vida naquilo que a igreja gastou e que se torna exemplo para nós. A despeito de nossas falhas como igreja e como pessoas, e nós somos falhos e somos pecadores, ainda que lavados, e graças a Deus, lavados no sangue do Cordeiro, no sangue de Cristo, remidos, salvos em Cristo Jesus. A despeito das nossas falhas, nós não podemos desistir do que Deus quer de nós e para nós. E esta não desistência, essa perseverança, é chamada na teologia como doutrina de a perseverança dos santos. Agora, não adianta de nada você repetir toda a doutrina e você não viver a doutrina. Você saber explicar toda a doutrina e você não viver dia a dia na perseverança, porque foi assim que a igreja viveu. Eles não tinham uma compreensão profunda como nós hoje temos o privilégio de podermos estudar, depois de tantos teólogos se debruçando, traduzindo palavras e trazendo os seus estudos. Quanta riqueza nós temos hoje. Essa igreja não tinha. Mas ela podia parar e pensar, nós estamos perseverando.
Nós estamos vivendo para a glória de Deus. Nós estamos gastando tempo, nossas vidas estão sendo gastas nisto que Lucas iria registrar aqui. Nem sempre nós queremos gastar tempo. Às vezes somos tomados pelos problemas, pelas dificuldades, pelas limitações. Thomas Edison, que você que está estudando aí para provas e vestibulares e enems da vida, Thomas Edison, ele observou, falou certa vez, muitos dos fracassos que acontecem na vida ocorrem porque as pessoas não percebem quão próxima elas estavam do sucesso quando elas desistiram. Thomas Edison fez algo em torno de 10.000 tentativas antes de encontrar os materiais certos para a lâmpada elétrica. Cada vez que ele falhava, ele obtinha valiosas informações a respeito do que não funcionava, levando mais perto da solução. Como crentes, nós precisamos olhar o que é que não funciona. O que é que Deus diz? Não faça. Não faça desse jeito. Não ande por aí. E aí a gente quebra a cara, porque a gente faz errado. E aí a gente precisa aprender a lição desse Pai amoroso que nos corrige, nos coloca de volta no caminho para dizer, eu disse a você que não era desta forma, que não era por aí. Então, volte para o caminho e não faça isso mais. Você precisa prosseguir e ir adiante. Isso é também lutar e perseverar. Esta igreja estava perseverando em seguir os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. O livro de Atos dos Apóstolos, ele já foi sugerido ser chamado de Atos do Espírito Santo, através da igreja, porque não foram só os apóstolos, outros são citados aqui, nos quais o Espírito de Deus operou, não só na vida dos apóstolos, mas Deus operou na vida de outras pessoas. Então, alguns já sugeriram, deveria se chamar Atos do Espírito Santo, através da igreja. E um dos atos que a igreja precisa e que nós precisamos hoje, em meio a toda esta pandemia, é um ato de perseverança. É o ato de perseverar. Em que foi que o Espírito Santo fez a igreja apostólica perseverar? E é por isso que eu gostaria de desafiar você nesse início de ano a refletir sobre isso. Persevere por meio do Espírito. Eu sei que esse Espírito aí está com letra minúscula, mas é o Espírito com letra maiúscula, tá certo? Não é por meio do seu Espírito, mas pode ser até que eu tenha enviado errado, não tem problema, não. Até melhor, eu assumo, é melhor do que condenar os amados irmãos que já se dedicam tanto, não é, com a transmissão do culto, com projeção, com tudo. Mas veja, persevere por meio do Espírito, e é do Espírito Santo nas nossas vidas. Charles Spurgeon, um grande pregador chamado Príncipe dos Pregadores, tinha um seminário para formação e livros, como tem pelo menos 2, lições aos meus alunos, e conta a história que certa vez um gago procurou ele, e na frente dos seus discípulos, do Charles Spurgeon, chamado Príncipe dos Pregadores, por volta do ano 1840 depois de Cristo, agora da nossa era. E o gago falou que queria fazer o curso, queria ser pastor, e Charles Spurgeon disse: não, você é gago. Se Deus quisesse que você fosse pastor, Deus não teria permitido você nascer gago. E o gago foi embora. Quando o gago foi embora, um dos discípulos de Charles Spurgeon perguntou a ele: por que o senhor fez isso? E se Deus tiver chamado realmente ele? E Charles Spurgeon então teria respondido: se Deus de fato tiver chamado ele, Deus vai tocar no coração e ele vai voltar. Eu estava testando ele. No primeiro desafio, no primeiro obstáculo, no primeiro problema, ele foi embora. Eu mandei ele embora e ele não insistiu. Ele foi embora. Ou seja, ele desistiu. Que chamado é esse? Que no primeiro obstáculo você não persevera. Você não enfrenta. Você não encara. Poderíamos até dizer que se fosse por obstáculos, problemas, dificuldades,
talvez eu e você não estivéssemos aqui como cristãos, como crentes no Senhor Jesus Cristo. Quantos problemas os apóstolos passaram? Se fosse por problemas e dificuldades, eu diria mais, não estaria no pastorado. Presbíteros não seriam presbíteros, diáconos, líderes de grupos de oração nos lares, líderes de PGs, de ministérios. Mas veja, nós temos um Deus que é o único Deus verdadeiro, sábio, todo-poderoso, que está acima de todos os nossos problemas. E foi este Deus que, por meio do seu Espírito, sustentou a sua igreja. Então a igreja precisa perseverar. E por isso que eu quero dizer para você, persevere por meio do Espírito Santo. Persevere por meio do Espírito. Mas em que foi que a igreja perseverou e que nós precisamos perseverar? Há 4 elementos que são citados aqui no versículo 42, que de fato eles constituem um resumo do discipulado cristão, que os discípulos, os apóstolos, aprenderam de Jesus e passaram para a igreja. Então, em primeiro lugar, persevere por meio do Espírito na palavra. Em primeiro lugar, persevere na palavra. Veja como a Bíblia está dizendo de forma bem simples. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. A igreja, esta igreja que foi vitoriosa, que foi mais do que vencedora, ela perseverou na palavra. Os primeiros cristãos, eles queriam aprender dos apóstolos o que eles, os apóstolos, haviam aprendido do Senhor Jesus Cristo. Eles estavam ávidos por conhecer a palavra de Deus. Jesus foi quem disse, no capítulo 28 de Mateus, registrado, versículos 19 e 20, quando Jesus diz, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Jesus estava, então, dizendo para os discípulos que eles precisariam ensinar a palavra. E nós precisamos perseverar na palavra. Precisamos estar firmes na palavra de Deus. Atos 5:42, a Bíblia diz que todos os dias, no templo e de casa em casa, eles não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus, o Cristo. Ou seja, a igreja não desistiu de pregar a palavra de Deus e nós não podemos desistir. Nós precisamos perseverar na palavra. Persevere na palavra. Persevere na sua devocional, na leitura da Bíblia, diariamente. Persevere no estudo, nas classes, na escola dominical. Aproveite o tempo que você tem para estudar a palavra de Deus. Está terminando aí a lição sobre as parábolas de Cristo. Persevere na palavra, nos cultos à noite. Quando a palavra é pregada e você está aí com a sua Bíblia, ou aberta fisicamente, ou virtualmente aí no celular, ou o que seja que você use. Persevere na palavra, nos grupos de oração nos lares. Nos pequenos grupos, quando estudamos a palavra, nós temos que estar nos perguntando, o que é que isso tem a ver com a nossa vida? O que é que isso tem a ver com a minha vida? Diariamente nós fazemos uma devocional como casal, lemos um pequeno texto, lemos um texto da palavra, lemos um texto reflexivo, pensamos e às vezes ao longo do dia aquilo volta. Nós precisamos perseverar na palavra. Além do que, nós precisamos ter o nosso tempo pessoal. Se você marcar a leitura de um capítulo da Bíblia por dia, talvez você se assuste. Talvez não dê 5 minutos, se você ler o capítulo. Eu quero pedir que você feche os seus olhos. Nós estamos começando 2021. Feche os seus olhos, eu não quero que você veja a resposta do seu irmão. É para fechar os olhos. Fechar os olhos é assim, ó, fechou, assim. Agora que você viu como é, agora você já sabe como é fechar os olhos. Não é para você olhar a resposta do outro, tá certo? Quem aqui já leu a Bíblia toda, de olho fechado, fique de olho fechado, não é para você olhar a resposta do outro. Quem já leu a Bíblia toda? Certo, amém. Quem já leu o Novo Testamento todo? O Novo Testamento todo. Me orou um pouquinho, me orou. Pode baixar a sua mão.
Quem lê a Bíblia todos os dias, eu sei que pode ser um dia ou outro que você esqueça, você lê a Bíblia todos os dias, é um costume que você tem, uma prática que você tem, amém, glória a Deus, melhorou muito, amém, mas ainda pode melhorar mais, pode baixar a mão. Eu lembro que uma vez eu perguntei aqui na igreja, quantos leem a Bíblia todo dia? 3 levantaram a mão, eu digo misericórdia, 3 leem a Bíblia todo dia, e eu fiquei pensando, meu Deus, o restante da igreja está lendo o quê? O Alcorão? Nós não concordamos com o Alcorão, segundo os ensinamentos da Bíblia. O Evangelho, segundo Allan Kardec, não, nós não concordamos. Segundo os ensinamentos da Bíblia, nós entendemos de não concordar com o Evangelho. O que? O livro de Buda? O que é que nós estamos lendo? E que nós precisamos nos alimentar. Agora, talvez você perguntasse, olha, quem é que pelo menos no dia faz uma refeição, não precisa levantar, não, vamos fazer essa pergunta. Quem faz uma refeição por dia? Pode levantar a sua mão, se você faz uma por dia. Então tem gente que não está comendo nada, pelo menos uma. Eu não vou perguntar mais do que isso, não. Uma, todo mundo faz? Alguém não está fazendo, depois nos procure. Se está faltando comida, por favor, nos procure. Lógico, como igreja, a gente tem que se preocupar. Todos nós comemos. Pelo menos uma vez. Talvez você estava esperando assim, quem faz 5 refeições? E você estava esperando que eu ia aumentando. Não, era pelo menos uma, porque uma a gente imagina que todos fazem. Mas será que nós nos dedicamos para também, por dia, ler um capítulo da Bíblia? Senhor, eu quero ler um capítulo. Se eu quiser ler a Bíblia toda, se eu ler 4 capítulos por dia, em um ano eu leio a Bíblia toda. Mas pessoalmente, se fosse para sugerir, eu dizer, não tem esse desespero, não. Comece lendo um capítulo por dia, você vai ver, dá 5 minutos a leitura de um capítulo. Aí você diz, puxa, eu estou com um pouquinho mais de tempo, então eu vou ler 2, está certo? Não é o desespero, pode ser que seja um alvo, um objetivo. Não, eu quero ler a Bíblia toda em um ano. Ok, eu estou estabelecendo como uma meta para mim. Pode ser, não tem problema, ninguém está proibido disso. Mas pelo menos um capítulo por dia. Todos nós devemos fazer isso. Não é só pastor, não é só presbítero, não é só diácono. A igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, era constante isso. E olha que eles não tinham o privilégio que nós temos, de termos, então, a Bíblia toda em um livro. Imagine tudo isso daqui em peles de animais. Como seria? Vamos ler o texto de Atos capítulo 2. Alguém vai lá atrás e pega lá a pele do carneiro, que está escrito Atos 2, vai lá e pega lá a pele, porque eram peles. Depois, então, os papiros, até chegarmos ao que nós temos hoje, e nós temos a preciosidade de termos a palavra de Deus, e nós precisamos perseverar na palavra. Todos nós precisamos. Se queremos ser uma igreja forte, todos nós precisamos perseverar na palavra. Um grande pastor e missionário, George Miller, que viveu de 1805 a 1889, ele foi um pastor que se preocupou muito com os órfãos. Ele chegou a cuidar de quase 10 mil órfãos ao longo da sua vida. Quase algo em torno de, diz a história, de 10 mil órfãos. É ter alguma coisa para fazer, não é? Nós temos 2 filhas, graças a Deus já estão casadas, glória a Deus por isso, seguir os seus caminhos como nós seguimos. E de vez em quando voltam, né, para casa, os pais ficam felizes com isso. Mas 10 mil é brincadeira. Ter 300 filhos é meio complicado. Complicado. E pense então 10 mil órfãos, você cuidando ao longo de sua vida. Esse homem leu a Bíblia 200 vezes, diz a história, George Miller. 200 vezes. Dessas 200, 50 vezes, pelo menos, diz a história, que ele leu a Bíblia toda. Não é fazer uma leiturazinha perdida, não. Leu a Bíblia toda durante 200 vezes ao longo de sua vida. E dessas 200, 50 vezes foi de joelhos que George Miller leu a Bíblia.
50 vezes, de joelhos. Quando de sua morte, pouco tempo antes de sua morte, ele foi perguntado por alguém que o questionou o que mais ele queria fazer. Os dias da morte se aproximando, o que mais o senhor gostaria de fazer? E a resposta dele foi: eu gostaria de ler a minha Bíblia, porque eu conheço pouco a respeito de Jesus, da sua excelência, da sua maravilha. Que Deus maravilhoso é o Filho de Deus, é Jesus. George Miller nos deixa a lição que nós precisamos perseverar na palavra. Mas não só perseverar na palavra, a palavra de Deus nos diz que nós precisamos perseverar também, em segundo lugar, na comunhão. A Bíblia nos diz aqui: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. A palavra usada é bem conhecida por todos nós. É a palavra koinonia, que tem a ver com associação, fraternidade, companheirismo, relacionamento próximo, proximidade, generosidade, tem a ver com partilha. Isso é koinonia. Nós vemos isso na igreja apostólica, quando as pessoas se tratavam, e nós ainda nos tratamos como irmãos e irmãs. Isso precisa ser bem vivo nas nossas vidas. Nos preocuparmos uns com os outros. Os versículos 44 e 45, de forma voluntária, diz a Bíblia que eles estavam juntos, eles ajudavam-se uns aos outros, eles não se aproveitavam da bondade dos irmãos. Infelizmente hoje nós temos esse grande problema. Pessoas que podem estar no meio da igreja e querem se aproveitar de cristãos. A Bíblia diz que eles chegavam até mesmo a vender propriedades para ajudar uns aos outros. A Bíblia diz que eles tomavam refeições, como está no versículo 46, tomavam refeições de casa em casa. E eu sei que crente gosta de comer. Se você não tomar cuidado, vicia. A reunião é de oração, mas se não tiver comida, aí o irmão não vai. Alguém, de repente, diz: ó, gente, essa reunião não vai ter comida, vai ser só louvor, palavra e oração. E deu uma dor de cabeça, amanheci com dor de cabeça. Hoje eu acho que eu não vou poder ir para a reunião do grupo. Comida é consequência, não é essência. Nós precisamos nos firmar na palavra. Tendo ou não comida na reunião, isso não é o mais importante. A igreja apostólica tinha apego às pessoas. E eu imagino como tenha sido difícil ao longo de todo esse período, os nossos grupos de oração nos lares, os nossos pequenos grupos, se reunindo virtualmente. Você já cansado de tanta reunião virtual, até o conselho da igreja, que além de uma reunião administrativa por mês, tem uma reunião de discipulado mensal. E que tivemos que enfrentar durante alguns meses a reunião virtual, até depois dizer: não, a gente precisa estar reunido, né? Tem um bolinho, tem um cafezinho, outra coisa simples. Mas era um bolinho, uma bolachinha, um biscoitinho, um cafezinho. É estar junto. A igreja apostólica tinha apego às pessoas. Koinonia. Persevere na comunhão. Não se isole. Você precisa fazer parte, quem sabe, de um grupo de oração no lar. Você precisa fazer parte de um pequeno grupo. Vai lá no site da igreja, se informe direitinho. Procure informação, mas não se isole. Não lute sozinho. Tem gente que está ajudando outros, uns aos outros, nos grupos, e assim deve ser. Lute sim contra tudo que queira destruir a comunhão na igreja. Isso tem sido a tentativa de Satanás ao longo de séculos e séculos e milênios, desde o Éden. É de afastar as pessoas da comunhão com Deus e afastar as pessoas da comunhão uns com os outros. E aí você vai se isolando, se isolando, se isolando e achando que isso resolve. Não. Todos nós somos falhos e Deus quer nos usar na vida uns dos outros. Nós somos corpo de Cristo, família de Deus. Então, não se isole. Persevere por meio do Espírito também na comunhão. Então veja, nós precisamos perseverar na palavra, nós precisamos perseverar na comunhão. Neste ano 2021, assim Deus nos permita, persevere por meio do Espírito. Em terceiro lugar, na ceia. Olha que já foi corrigido, Espírito já está com letra E, maiúscula, se você não percebeu. Tá certo? Maravilha.
Então é melhor eu assumir o pecado e agradecer pela correção. Persevere na ceia. Você diz, pastor, onde é que está a ceia aqui? Olha o que a Bíblia nos diz. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão. No partir do pão. Essa expressão partir do pão, ela tem sido entendida por estudiosos profundos, que é uma expressão especial. Quando a Bíblia quer falar de refeições comunitárias, ela vai falar da festa do ágape, lá como Corinto fala. Ela vai falar, como diz aqui, que eles tomavam refeições, como diz mais à frente, de casa em casa. Mas de modo especial, quando a Bíblia quer se referir à ceia, essa é uma expressão, é o partir do pão, quando Jesus partiu o pão com os discípulos e deu o pão aos discípulos. O que nós vamos fazer, assim Deus nos permita? Cearmos, participarmos da ceia do Senhor. A igreja apostólica, no domingo, no primeiro dia da semana, ela tinha a festa do amor, o ágape, com uma refeição comunitária, com um culto e então com a celebração da ceia do Senhor. Poderíamos celebrar a ceia do Senhor todos os domingos, todos os cultos, poderíamos, não tem nenhuma proibição. A igreja presbiteriana fez a opção de algumas fazem uma vez por mês, outras 2 vezes por mês, uma de manhã, outra à noite, como nós voltaremos dentro em breve a fazer, até para tentar atingir o máximo, irmãos que não podem às vezes vir à noite. Hoje mesmo, estava aqui pela manhã, estamos virtualmente em 4 salas aí, passeando pelas salas, vendo como está o estudo nas salas virtuais, esperando o dia que nós possamos estar todos de volta no templo, no edifício, ocupando todos os espaços e a igreja toda estudando a palavra. Mas hoje pela manhã eu vi uma pessoa chegar e dizer assim, pastor, eu não posso vir à noite. Mas a pessoa não disse porque ela queria ficar vendo Faustão Fantástico, o que quer que seja. Não. É por um problema pessoal, uma pessoa idosa, com algumas dificuldades, não podendo vir à noite. Então nós temos ceia pela manhã, temos ceia à noite, não todo domingo, a gente não quer que caia numa coisa rotineira, que você nem pensa o que você está fazendo e do que você está participando. Para as igrejas reformadas, junto com o batismo, a ceia do Senhor e o batismo são os 2 únicos sacramentos, não só para a reformada, mas para outras igrejas também, entendido como 2 ordenanças pelas quais Deus nos abençoa e que são dadas para todos os cristãos. Todos os cristãos. Todos eles, todo cristão deve ser batizado e todo cristão deve participar da ceia do Senhor. O ladrão da cruz, por exemplo, ele não teve essa oportunidade, nem de ser batizado e nem de participar da ceia do Senhor. Mas nós temos essas 2 bênçãos e que são 2 meios de graça. Por isso a igreja não entende o casamento como sacramento, não que o casamento não seja sagrado, santo, abençoado por Deus, mas não como ordenança para todo ser humano. O próprio Jesus fala isso. Mas participar, ser batizado, sim. Todo discípulo de Cristo precisa ser batizado. Todo discípulo de Cristo precisa participar da ceia do Senhor. São meios de graça. São meios pelos quais Deus nos abençoa. Jesus disse estar presente. Nós somos fortalecidos pela ceia do Senhor espiritualmente. Nós reafirmamos pela ceia a nossa fé e comunhão com Deus. E devemos participar dignamente. Não que nós somos perfeitos, não, mas nós não podemos viver uma vida no pecado e estarmos participando da ceia do Senhor. Paulo condena isso lá em Corinto. Uma igreja que se tornou um péssimo exemplo da participação na ceia do Senhor. Porque a ceia naquela época, como dissemos e como a história relata, você tinha culto, você tinha uma ceia comunitária, cada um trazia algo para termos, como às vezes a gente faz um café comunitário, um almoço comunitário, tal, como fazíamos e esperamos voltar a fazer. E daqueles elementos era separado o pão e o vinho para celebrarem então a ceia do Senhor. Só que o problema é que as pessoas estavam comendo tudo, bebendo tudo, e quando chegava a hora da ceia, já tinha crente de Corinto que estava embriagado. Tinha crente que tinha comido tudo, estava lá todo estufado. E tinha crente que tinha chegado e não comeu nada.
comeram tudo, o cara chegou atrasado, às vezes podia ser um escravo, não trouxe nada, o seu senhor permitiu ele ir para a reunião dos cristãos, mas não permitiu o seu senhor que ele, escravo, levasse alguma coisa para essa reunião. E ele chegava lá de mão abanando, nem tomou café em casa, e chegou na reunião dos crentes, os crentes acabaram com tudo. Então a gente tem que se preocupar uns com os outros. Isso é koinonia, é comunhão. E aí na ceia, não é possível. A igreja de Corinto tinha crente que estava embriagado. E a consequência disso, como diz lá em 1 Coríntios 11:31, é que havia muitos fracos e doentes. Fracos e doentes. Fracos espiritualmente e doentes fisicamente, pela forma como eles estavam tratando a ceia do Senhor. E o pior de tudo, Paulo diz lá em 1 Coríntios 11:31, e não poucos que dormem. Paulo disse, olha, Deus chegou a tirar a vida de algumas pessoas que estavam sendo levianas na sua forma de participar da ceia do Senhor. Então persevere na ceia. Passamos tantos meses sem termos essa oportunidade. Nós precisamos valorizar isso. Precisamos valorizar estar à mesa do Senhor, participando da mesa do Senhor. Mas por último, persevere por meio do Espírito, não só na palavra, na comunhão, na ceia, mas a Bíblia então vai dizer, e perseveravam nas orações. Perseveravam nas orações. Os judeus tinham pelo menos 3 horários fixos de oração. No templo mesmo tinha 3 horários fixos. Às 9 horas, ao meio-dia e às 15 horas. Eram 3 horários que você podia ir lá no templo de Jerusalém e você ia encontrar pessoas que estavam orando, que iam para o templo lá para orar. Às 9, ao meio-dia e às 15 horas. Pelo menos esses 3 horários eram 3 horários fixos de oração. E os apóstolos, que eram judeus, trouxeram essa prática de oração, que está toda relatada no Antigo Testamento. A igreja apostólica ela foi marcada pela oração. Ela foi marcada pela oração. Depois que Jesus foi assunto, subiu aos céus, a Bíblia diz lá em Atos, capítulo 1, versículos 12 a 14, que estavam Maria, os apóstolos e mais 120 irmãos, e a Bíblia diz que eles perseveravam em oração, eles estavam aguardando a promessa da descida do Espírito Santo, do Pentecostes, que foi prometido por Jesus. Eu preciso ir, porque senão o outro Consolador ele não virá. A igreja estava perseverando em oração, perseguida, com medo, sim, assustados, sim, até o Espírito de Deus vir sobre eles. Eles estavam perseverando em oração. Nem sempre nós perseveramos. Você já parou para pensar e perceber a igreja? Eu lembro na adolescência que visitei uma igreja, essa igreja era super, super tradicional. Para você conseguir ouvir um amém, tinha que ser o pastor dizendo no microfone. Foi meio de semana, eu adolescente, dividir os grupos, e eu lá, foi quase agora, por isso que eu estou lembrando. Fiquei na galeria dessa igreja. Num grupinho lá. E aí, algumas frases, então, a pessoa estava orando e dizia, amém, Senhor. Você deve saber o que significa amém, né? Assim seja, seja dessa forma. Aleluia. O que é aleluia? Louvado seja o Senhor, é uma expressão de adoração. E em algumas frases, não era o tempo todo, não era amém, amém, aleluia, aleluia, amém, aleluia. Não, não, prestando atenção no que está sendo dito. Como um pregador dizendo, se sua mãe não crê em Jesus, ela vai para o inferno. Aí o cara gritou, amém. Ele disse, amém não, amém para você. Se for a sua mãe, a minha eu não quero não. Eu vou dar um amém desse? Que assim seja? Não, eu quero que ela creia em Jesus. Então eu tenho que pensar, eu tenho que ouvir o que eu estou dizendo. O que está sendo dito, e aí sim eu posso dizer um amém, eu posso dizer um aleluia. Eu não vou atrapalhar com o meu amém, aleluia, a oração do irmão. Então, com todos esses cuidados, quando foi no final, aí um presbítero me chamou dessa igreja e disse assim, o irmão gosta, né, de um amenzinho, né? Eu digo,
Mas, rapaz, eu digo, tá, eu precisava dessa. Eu não era membro daquela igreja, estava visitando a igreja como adolescente, e a observação que ele fez foi que eu gostava de amém. Devia ter dito, eu não sou budista. Se eu fosse budista, a palavra era outra, não era nem amém nem aleluia, seria outra. Se eu fosse de outra religião, muçulmano, o que seja, a palavra seria outra, não seria nem amém nem aleluia. E ninguém tem que falar nada para se amostrar, mas não é possível que a gente termine uma oração, o pastor diz amém, nem é o quê? Nem, o que é que você está dizendo? Amém, amém, terminou, nem que seja no final da oração. Você já parou para pensar sobre oração, que muitas vezes a gente não sabe nem para quem a gente está orando? Nós cremos na Trindade, Deus Pai, a quem nós oramos, Deus Filho, é em nome dele que nós oramos, e Deus Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus, e Deus Espírito Santo, que é quem nos assiste nas nossas fraquezas, é quem pega a nossa oração toda troncha, toda errada, e apresenta de forma correta diante do Pai. Este é um trabalho do Espírito, é isso que a Bíblia fala. Ele pega a minha e a sua oração, para você não pensar que a oração de pastor é perfeita. Ele pega a nossa oração imperfeita, entrega ao Pai e diz, Pai, aqui está a oração. Aquela oração imperfeita não é daquele jeito, é desse, como eu estou apresentando. E graças a Deus por isso. Nós oramos ao Pai, em nome de Jesus, pela mediação, por meio da ação do Espírito Santo, entregando nas nossas fraquezas, apresentando as nossas orações imperfeitas. Mas às vezes a gente troca tudo, né? Eu estava até com devido cuidado e respeito e brincando, né, com um grupo de louvor lá atrás. Eu disse, espera aí, quem orou como? Você falou do sacrifício do Pai, quem foi que morreu na cruz? Foi o Pai. Você tem que ter cuidado e pensar no que você está falando. Mas aí depois foi esclarecido, não, quem orou não errou, tudo. Também creio, né? A gente não está com nada gravado, né, do grupo lá, da oração daquele momento, antes de começar o culto, não é? Mas cremos. Mas veja bem, nós estamos orando ao Pai. Quem morreu na cruz não foi o Pai. Quem morreu na cruz foi Jesus. Nós não estamos orando ao Espírito Santo, não. Jesus nos ensinou, Pai Nosso, nós vamos orar ao Pai. E não fique preocupado, porque o Espírito Santo não fica com ciúme, porque você não está orando para Ele. Você não vai ser punido porque você não está orando ao Espírito Santo, não. Que a Bíblia não nos ensina a orar ao Espírito. A Bíblia nos ensina a orar ao Pai, a Deus Pai. Quem vai apresentar a nossa oração é o Espírito Santo. E nós vamos terminar a nossa oração, e preste bem atenção quando você ora, porque você não está orando em seu nome. Então, no final, tem que aparecer em nome de quem você está orando. Em nome de Jesus, amém. E eu estou dizendo isso que parece uma coisa tão óbvia. E veja, os cristãos também enfrentaram essas dificuldades. A quem oramos, quem nos ajuda, em nome de quem? Os discípulos tiveram que aprender, então todos nós, ninguém se assuste, todos nós temos que aprender. Às vezes o crente termina a oração dele e ele não diz, em nome de Jesus, amém. Então grave isso, sua oração tem que terminar em nome de Jesus, porque, e por favor, nem é em nome do pastor Petrônio, nem o nome do pastor Luizinho, nem é em seu nome, para você não terminar, amém. Não, amém não. Poxa, não é em seu nome? Você está falando em nome, você está orando, está clamando, está pedindo perdão. No final, aparece em nome de quem? Se de fato você estiver fazendo, e deve fazer em nome dele. Em nome do Senhor Jesus. Ou em nome de Jesus. Amém. Em nome do teu filho Jesus. Amém. Mas a nossa oração é em nome de Jesus. É ao Pai. E é na assistência do Espírito. Mas o que é fato é que nós precisamos orar. Nós precisamos orar. A igreja estava em oração quando ela foi perseguida, lá em Atos 4:31. Os apóstolos disseram, olha, nós não podemos deixar a palavra e a oração para nos dedicar à distribuição das viúvas. Não podemos, não é que isso é indigno. É porque nós sabemos aquilo para o que nós fomos chamados a fazer. Quando Pedro, o apóstolo, foi preso e queriam matar Pedro, e Deus operou maravilhas e libertou ele da prisão, a igreja estava em oração. E às vezes nós nem nos damos conta do o que e por que estamos orando.
Quando Pedro chegou na casa onde a igreja estava reunida nessa casa orando. Quem veio abrir a porta da casa, diz a Bíblia, foi uma serva chamada Rode. Quando ela abriu, que ela viu, possivelmente pela portinholazinha, possivelmente antes de abrir totalmente a porta, ela viu Pedro, ela correu assustada e disse: ó, Pedro está lá fora. O pessoal disse: não, está não. O pessoal estava orando em relação à perseguição, em relação a Pedro, e não acreditaram quando ela trouxe a notícia. Não, deve ser um fantasma dele. Deve ser o anjo protetor dele. Você olhou para o anjo e pensou que era Pedro. Não, é o anjo. Está trazendo alguma notícia, alguma história, algum sinal de Deus aí. Não era Pedro. Pedro tinha sido liberto. Então oramos e precisamos crer que Deus vai agir. Paulo e Silas oraram à meia-noite na prisão. A igreja orou quando teve que enviar Paulo e Barnabé para o campo missionário. Paulo orou quando se despediu dos presbíteros em Éfeso. Ou seja, essa igreja foi marcada pela oração. E nós temos que sair dessa oração de comida. Tentar acabar um pouco com a oração da fome. Eu lembro de um acampamento que chamaram o irmão, porque chamaram o irmão para orar. Aí o irmão passou alguns minutos na hora da oração. Ele orou tanto, demorou tanto para terminar a oração, que depois comentaram, disse: ó, esse daí não chame amanhã para orar na hora do almoço, não. Aí quando foi no outro dia, aí chamaram outro irmão. Aí o irmão chegou, foi orar e fez: Senhor, obrigado pela comida, em nome de Jesus, amém. Oxe, a igreja todinha, amém, 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 amém. A maior alegria. No outro dia chamaram ele de novo. Aí ele fez: obrigado pela comida, amém. Nem em nome de Jesus disse mais. E no terceiro dia que ele orou, colocaram ele de novo para orar. Ele disse: Senhor, tu já sabes, amém. Tu já sabes. Que miserável. Meu irmão, ore. A gente tem que orar, tem que gastar tempo em oração. Talvez você tenha passado o que eu passei pessoalmente. Eu comecei a refletir um pouco e pensar como é que eu estava orando no começo da pandemia. Eu só faltei plantar bananeira para orar, na base do sacrifício. Eu disse: Senhor, misericórdia, quanta gente morrendo, e gente próxima, e a gente vendo notícia e notícia. E depois parece que quando a coisa vai amenizando, as nossas orações vão diminuindo. A gente começa a se descuidar de outras coisas, se descuida também do espiritual. Já não lava mais as coisas com cuidado, já não usa mais a máscara com cuidado, já não tem mais problema, aglomeração, pode juntar tudo, está todo mundo virótico mesmo, está todo, não está. Ok, mas a gente vai descuidando, e aí descuida de ler a palavra, descuida da comunhão com os irmãos, descuida da participação da ceia e descuida da oração também. Já a gente passa o dia todinho e não ora. Se a filha ou as filhas adoecerem, a oração toma outro rumo. Se for a sogra, nem se fala, pelas limitações dela. Mas quando não nos atinge, aí parece que a gente está tranquilo, que não precisa orar tanto. E precisamos. Jesus é o nosso maior exemplo de oração. Ninguém está obrigado, e Jesus não obrigou ninguém a orar de madrugada. E ninguém, não, pastor, é porque de madrugada o 00, né, o telefone de Deus, 00, de joelhos, 00, Deus está menos incomodado de madrugada, tem menos gente orando, é mais fácil ele atender meu pedido. Isso é heresia. Deus atende o nosso pedido segundo a vontade dele, é qualquer horário para você orar, você pode estar no seu trabalho. Pode ser que você não possa nem parar o que você está fazendo, ore. Ore. Nunca vou esquecer, em termos de experiência de oração, estávamos no acampamento de jovens, e carnaval, jovens, adolescentes, muitos anos, em Natal, e uma família saiu com a gente: não, vocês não vão viajar hoje não, vocês só vão voltar amanhã, hoje vocês vão passear com a gente, a segunda-feira é folga, vai passear, muita coisa que a gente não conhecia em Natal, e foi rodar e conhecer várias coisas. E aí, em um desses locais que parou, a pessoa perdeu a carteira. E a gente estava dirigindo o carro, ele fez: pastor, ore para Deus nos ajudar e achar. Eu disse: eu vou então escolher um lugar para parar. Ele fez: não, continue dirigindo e ore, pastor. Eu nunca tinha tido uma experiência dessa. Não, pastor, ore.
Ninguém nem precisa nem fechar os olhos. Nós estamos concentrados em Deus, a gente está clamando a Deus que nos ajude. Eu nem lembro mais se a gente conseguiu encontrar, mas a experiência ficou de estar dirigindo e orando, porque nem sempre é possível fechar os olhos. Você pode estar no momento do seu trabalho ou em alguma situação familiar, ou o que quer que seja, que o seu clamor vai lá do íntimo. Você não pode nem pronunciar as palavras, porque quem está ao redor não vai entender o que você está dizendo. Pode até interpretar mal as suas palavras ali, mas nós precisamos orar, como Paulo disse, orai sem cessar. Então nós precisamos valorizar nesse início de ano, quem sabe, parar um pouco e pensar, Senhor, como estão as minhas orações? Qual é o tempo que eu tenho dedicado, de fato, para orar, para buscar o Senhor em oração? O mesmo George Miller, aquele pastor, missionário, inglês, que leu a Bíblia 200 vezes, diz a história que certa vez, no seu orfanato, no seu quartinho simples, alguém bateu lá na porta, que trabalhava nesse orfanato com ele, e disse, pastor George Miller, a rainha da Inglaterra está aqui e quer falar com o senhor. O que você faria? Sabe qual foi a resposta dele? E não pode mentir. Um homem que leu a Bíblia 200 vezes, um homem que cuidava de órfãos e orava e teve tantas respostas de oração, não precisava de mentira. Ele disse, por favor, informe a rainha da Inglaterra que neste momento eu não posso atendê-la, porque neste momento eu estou falando com o Rei dos Reis. Que resposta! Não é inventar que está orando. Se você estava orando, estava orando. Se você foi interrompido, então, olha, por favor, informe lá a rainha da Inglaterra que neste momento eu não posso atendê-la. Porque neste momento eu estou falando com o Rei dos Reis. Nesse momento a minha prioridade está sendo orar e clamar o favor do Rei dos Reis. Nós precisamos valorizar e praticar também a oração. Persevere por meio do Espírito. E é só o Espírito de Deus que vai nos dar força e poder e autoridade para perseverarmos na palavra, na comunhão, na ceia e nas orações. Talvez você precise anotar como está a sua vida nessas áreas. Fácil, né? Porque é só você voltar a Atos 2,42. Você pode ter esquecido todos esses pontos. Você volta lá e você vai ter os 4 pontos. Trocando uma palavrinha ou outra, mas com o sentido aqui. Palavra, comunhão, ceia e orações. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. No final deste ano, quem sabe, você poderá olhar para trás e dizer assim, Senhor, como foi esse meu ano? Eu verdadeiramente perseverei, pelo menos nisso, naquilo que a tua igreja perseverou. Deus quer fazer isso na vida de cada um de seus discípulos, porque isso está ordenado na Bíblia. Então não tem dúvida, pastor, eu não sei se Deus quer. Não sabe? Então precisa ler 200 vezes a Bíblia. Está revelado, que é a vontade de Deus. Não é só por esse versículo, não. Toda a Bíblia você vai encontrar. Que nós precisamos perseverar na palavra de Deus, na comunhão, na ceia, nas orações. E Deus há de nos cobrar a responsabilidade nisso. Nós temos que ter atitude. Conta-se de um homem chamado Zé Muxoxo. Ele vivia numa cidade simples, era uma figura folclórica, conhecida na cidade por ser um homem totalmente tomado pelo desânimo, pelas reclamações constantes, o pessimismo e a sua crônica falta de energia. Ele vivia desalentado com a vida, sempre achando tudo muito trabalhoso, custoso, tudo muito difícil. Por fim, diz a história, ele entendeu que seria melhor e mais fácil morrer do que continuar vivendo. Ele entrou no caixão e pediu que alguns de seus amigos o levassem para o cemitério. Seria um sepultamento com um defunto vivo. A cidadezinha parou para assistir a um enterro tão inusitado.
Logo se formou um grande cortejo atrás do defunto vivo. Uns penalizados, outros revoltados com a atitude dele, a maioria simplesmente curiosa, nunca tinha visto algo assim. Um conhecido seu, avisado daquele absurdo, correu ao seu encontro e pediu aos que levavam o caixão que parassem. Quando parou, caixão fechado, Zé do Muxoxo dentro, ele então disse de fora: Zé, não faça isso. Tanta gente querendo viver, esforçando-se para isso, e você desistindo da vida. Tira essa ideia louca da cabeça, homem. O Zé Muxoxo abriu então a tampa do caixão e então disse: não adianta, eu não quero mais viver. Estou cansado de ter que lutar para sustentar a minha casa, ter de trabalhar para ganhar a minha comida. Eu desisto. O seu amigo disse: não seja por isso, Zé. Querendo animar, então, ele disse: olhe, eu dou a você 200 quilos de arroz para você de graça. Tão cedo você não vai precisar trabalhar para se manter. Zé Muxoxo revirou os olhos, coçou o queixo, pensou, refletiu e depois perguntou: com casca ou sem casca? Seu amigo disse: com casca, é lógico. Zé Muxoxo então disse: fecha a tampa do caixão e carrega, toca o defunto vivo para o cemitério, toca o enterro. Precisamos de atitude. Precisamos de atitude. O Espírito de Deus tem todo o poder. Ele quer agir nas nossas vidas. E muitas vezes Ele está nos movendo. Nós não temos como ir de encontro à vontade de Deus. E às vezes Deus nos permite acontecer muitas coisas para a gente poder acordar para tudo aquilo que Ele está provendo para as nossas vidas, até que a gente aprenda a lição. Ele quer que eu persevere por meio do Espírito, na palavra, na comunhão, na ceia e nas orações. Que o Senhor Deus nos abençoe.